Então aqui a gente vai dar continuidade hoje à aula de história. E na última aula eu pedi para vocês produzirem e responderem essa atividade aqui da página 55, tá? Então agora primeiro eu vou fazer essa correção, desculpa, comentada aqui deste questionário, tá? Então, pessoal, a gente terminou aí na última aula falando de monumentos aí que são edificados, construídos por todo o Brasil, tá? São Paulo a gente tem o Monumento das Bandeiras, que é super famoso. Eu mostrei o obelisco lá na frente de Ibirapuera, né? Então a gente tem monumentos em toda a cidade, em todo o Brasil, belezinha? Então vamos lá, ó. Na sua opinião, qual é a função do monumento histórico? Então a função do monumento histórico, pessoal, é registrar para sempre um acontecimento histórico, tá? Então a prefeitura, ou o governo do estado, ou mesmo o presidente do Brasil, o Congresso Nacional, pode mandar construir um monumento em memória a um determinado fato histórico, ok? Então, ó, observe a fotografia da página anterior e responda a questão. O que é comemorado com esse monumento histórico? Então, esse monumento histórico aqui, que tem o José Bonifácio de Andrade Silva, né, que foi um dos líderes aí da independência do Brasil, foi construído, pessoal, 100 anos depois da independência do Brasil, em 1922, tá? Então, esse monumento foi edificado, foi construído para marcar aí, né, a independência do Brasil. Daqui 2 anos, pessoal, vocês vão ver novamente novos monumentos aí sendo construídos, tal, para se lembrar, né, a independência do Brasil. Então a ideia é assim, daqui, sei lá, 300 anos, né, a cidade vai ser modificada, talvez derrubem esses prédios, construam outros, tal, e esse monumento é a ideia que vai estar aí. Então, lá no futuro, daqui 300 anos, as pessoas vão ler ali a plaquinha, vão ver a imagem e vão lembrar desse acontecimento histórico importante, a independência do Brasil, quando o Brasil se separou de Portugal. Belezinha? A 3, pessoal, estava comentando aí que o nosso patrimônio cultural, natural aí, né, é constantemente ameaçado de desaparecer. Então, no Brasil, a gente tem muito monumento histórico, né, que foi totalmente destruído. Eu cheguei a comentar uma vez com vocês na sala de aula o marco do descobrimento lá, que marca onde o Brasil foi descoberto, coisa e tal. Durante muito tempo ele sumiu, né? Ué, cadê o marco? Tal? Ele estava lá no açougueiro, que o marco é um negócio feito de pedra, né? E o açougueiro usava ali para amolar a faca tal no açougue dele, né? Então o patrimônio histórico no Brasil não é muito respeitado, né? Ó, dê exemplos de problemas que dificultam a preservação do patrimônio no local em que a gente vive, né? Primeiro, pessoal, é falta de manutenção, de limpeza, né, por parte da prefeitura que é responsável por esses monumentos, né? Segundo, a própria população que vai lá, rouba coisa, picha, né? Então a gente pode ver nessa imagem. Então não está passando água ali, está tudo entupido, né? Então é falta de manutenção. Mas por outro lado ele está totalmente pichado aí, que é culpa da população, né? Então a falta de educação, do povo não saber porque é importante preservar a memória, né? Que isso acaba acontecendo, tá? Então, 2 problemas: falta de investimento da prefeitura e falta de respeito da população, né? Que acaba aí pichando, destruindo o patrimônio que, antes de tudo, é público, né? Do povo, de todos nós. Então, por que é importante preservar monumento histórico? Né? Para não se perder a história. Lembrando, pessoal, a história é como se fosse uma memória coletiva. Né? A gente saber o que aconteceu no passado para aprender como nossos ancestrais fizeram e para aprender com o erro deles também, para não repetir erros do passado. Né? Escolha o monumento existente no município, como eu falei, São Paulo tem muitos, né? Monumentos aí edificados lá do Borba Gato, por exemplo, em Santa Amaro, né? Ali na frente do MASP, a gente tem estátua ali de Bandeirante também. Então, não só monumento, né, pessoal, mas nome de rua também é colocado ali para se guardar a memória.
Então, quando coloca ali uma avenida, rodovia Anhanguera, que foi um bandeirante, ou Raposo Tavares, né? A ideia é guardar para sempre o nome aí desses personagens históricos, belezinha? Nesse momento, pessoal, nós vamos ver aqui, ó, o cotidiano da escravidão. Lembrando, o que é um cotidiano? É o nosso dia a dia, né? Você acordar, escovar os dentes, tomar seu café, aquilo que a gente faz todo dia é o nosso cotidiano, né? E aí, essa parte do livro aqui quer ver o cotidiano da época da escravidão no Brasil. Tinha fotografia nessa época, pessoal? Não, tá? Então, como que a gente sabe como era a vestimenta, os costumes aí da época? Principalmente com pinturas, tá? Então, algumas destas imagens, pessoal, eu já passei para vocês, já falei desse artista também, tá? Que é o Jean-Baptiste Debré. O Debré, pessoal, foi o cara, por exemplo, que pintou a bandeira do Brasil. Então, na época, o Dom Pedro I, né, pagou para ele, ó, cara, quero que você pense e tal, invente aí uma bandeira para esse país que está surgindo depois da independência. Então, quando o Brasil fica independente, não tinha bandeira, né? E aí ele escolheu o verde e o amarelo, que era a cor lá da Dona Leopoldina e do Dom Pedro, né? E colocou o verde e amarelo. Então, o verde e amarelo do bandeira não é por causa do ouro, da floresta, né? Na verdade, é por causa da família aí do Dom Pedro e da mulher dele. Beleza? Falou pintura na época da escravidão, pessoal. O cara que mais pintou foi o Debré. Então ele veio aqui para o Brasil, ele era francês e ele fez centenas de pinturas, tá? Essa imagem eu já mostrei para vocês, né? Essa aqui que está no livro de vocês, ó. As pessoas estão de sapato. Então essas pessoas não são escravas, né? São pessoas livres, negras. Pode ser que eles foram escravos, foram libertos, ou que o pai era escravo e foi liberto, sei lá, a mãe. E casamento de negros de uma casa rica. Ó. Então tá mostrando aí que eram pessoas de posses, né? Aqui no Brasil na época da escravidão. E aqui são uma família de pessoas negras, né? Ó, fazendo sepultamento, enterrando um bebê que faleceu. Então na época aí não tinha ainda antibiótico, vacina, né? Higiene, sistema de esgoto muito adequado. Então a mortalidade infantil era enorme, né? Ah, mas como eles tinham dinheiro para uma liteira, um equipamento tão caro? Geralmente os escravos, pessoal, ganhavam um dinheirinho ali e tal, e eles pagavam irmandades. Então tinha a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que é uma santa, a Irmandade de São Benedito. Então eles pagavam todo mês ali, como se fosse uma mensalidade para essa Irmandade. E quando um deles morria, a Irmandade dava um enterro digno, um lugar no cemitério, né, para eles serem enterrados. E eles acreditavam que isso ajudaria eles a viver no paraíso, né? Então está mostrando aqui, na verdade, um outro lado da escravidão, tá? Que a gente tem muitas, ó, se colocar Debré no Google Imagens, né, pessoal? Isso aqui eu lembro que eu já mostrei para vocês, ó. Então a gente vai ver os castigos, ó, que os escravos sofriam, escravo de ganho vendendo cacau, produtos na rua, né? Escravos asfaltando a rua, né? Pavimentando a rua seria a palavra correta. Eu lembro que eu já mostrei esse aqui, ó, o senhor de engenho saindo de casa, as filhas, a esposa, uma espécie de governanta e os escravos dele, todos bem vestidos, ó, cartola, muito elegante, mas todos descalços porque eram escravos, tá? Esse é o Debré, pessoal. Esse homem aqui, né? Tão importante aí para o registro da história do Brasil. Só que é em São Paulo, ó, Viaduto Santa Ifigênia, há 200 anos atrás, né? Depois, outro dia eu vou falar somente dessa imagem aí, tá? Então, falou Debré, falou as pinturas aí, ó, castigo, a palmatória, o escravo sendo punido aí por alguma coisa. Beleza, pessoal? E o que, que vocês vão fazer, tá? Deixa eu só acabar aqui. Vocês vão fazer estas questões. A Melina mandou lá no roteiro dessa semana, né? Então, a 1, por exemplo, vocês vão responder aqui mesmo
no livro de vocês. Então, quais costumes foram retratados na obra produzida anteriormente? Então, você pode vir aqui e ver, né? Quais 2 costumes está envolvido aí. Até hoje a gente faz isso, né? Tá aqui nas imagens. Cite a obra retratada em um costume africano e aqui retrata um costume europeu. Então, você citar aqui o que você acha que remete, né, aos africanos e o que você acha que tem a ver com os europeus, tá? Vou ler um pedacinho aqui, ó, de um texto que o Debré escreveu 200 anos atrás, ó. Tudo se assenta, pois, neste país, no escravo negro. Na roça, ele rega com seu suor as plantações do agricultor. Na cidade, o comerciante fala ao carregar pesados fardos. Se pertence ao capitalista, é como o operário, ou na qualidade de moça de recados que aumenta a renda do senhor, mas sempre mediocremente alimentado e maltratado. Então ele está falando, Debré, que no Brasil, nessa época aí, tudo dependia do trabalho do escravo. Né? É isso que ele está falando aí nesse texto. Aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aí a página 58. Tem aqui uns quadros, né, que é para você complementar com essas letras aqui, ó. Então, sei lá. Você pega aqui 1807, ó. Vou falar só essa, tá? Então é aí, ó. Diante das ameaças da França, Dom João, rei de Portugal, decide fugir para o Brasil. Então aqui você colocar E. Beleza? Aí você vai ver o que aconteceu em 1808, 1815. Vai completar com as letras, né? Aqui, ó. Esse quadro aqui em cima. Belezinha? Então esse aqui é para fazer no livro. Esse, pessoal, também no livro, tá? Responder aqui mesmo. E essa última questão, vocês vão responder no caderno. Então, vou colocar a data ali, o cabeçalho. Página 58, questão 2A, responde, tá? 2B, responde. Não precisa copiar. Então, você vai responder qual a condição social dessas pessoas, se são escravos, se são livres, né? No caso, isso é a condição social. A ordem social retratada na obra sofreu alguma mudança em razão da independência do Brasil? Você acha que depois da independência a escravidão acabou? Tá? Você que vai responder, depois semana que vem a gente vai discutir sobre isso. Ok? Então é isso para hoje, pessoal. Até a próxima aula então, tá? Um abraço para todos.